Na internet, a gente armazena muitos dados pessoais e a gente precisa de regras que protejam esses dados que são muito importantes. A Lei Geral de Dados Pessoais foi tema da terceira edição de um evento sobre segurança na internet. Confira. Quando você está navegando na internet e para acessar um site ou aplicativo fornece seus dados, esses dados podem ser fornecidos a outras empresas. Essa lei infringiu a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela vem justamente para proteger a pessoa, os dados da pessoa. Então, que é seu nome, contra vazamentos, dando uma penalidade maior a quem deixa vazar os dados e uma segurança maior ao cidadão, de que aqueles dados vão ser usados para aquela finalidade específica em que determina aquela coleta. As novas regras só entram em vigor em agosto de 2020. O período de adaptação foi definido porque os atores envolvidos precisam se organizarem e assim dar conta das exigências. Faltando um ano para a validação, são grandes os desafios para as empresas, os cidadãos, os órgãos públicos e autoridades regulatórias. Ela foi sancionada ano passado, deu um prazo de carência justamente para as empresas, tanto públicas como privadas, se adequarem à lei, porque muda toda uma perspectiva de como esses dados são coletados, preparação de sistemas, processos de coleta. Para as empresas e setor público, o armazenamento de dados é ainda maior. A preocupação e o cuidado também. Por conta disso, a Agência de Tecnologia da Informação do Piauí, em parceria com a Controladoria e a Procuradoria-Geral do Estado, promove até hoje a terceira edição do Security Day, que vai abordar a validação da lei. O principal objetivo é a gente conscientizar os gestores estaduais, órgãos federais como a OAB, Polícia Federal e municipais. Nós teremos um workshop justamente para os técnicos e assessoria jurídica dos órgãos, para uma parte mais prática de como aplicar a lei no seu dia a dia. A palestrante convidada é a advogada pernambucana especialista em direito digital, Carmina Issa. A palestra está muito voltada para o setor público, né? E aí a gente já vê, eu acho que é uma iniciativa muito interessante do governo, não é? Fazer essa palestra, fazer esse workshop. Para o setor público existem algumas peculiaridades, algumas especificidades, que é o que a gente vai abordar, né? Como alguns usos em relação à segurança pública e outras exceções, né, que podem ser coletados. Entre outros pontos importantes referentes à lei estão os direitos do público comum e as penalidades quando a Lei Geral de Dados Pessoais for desrespeitada. Para o setor público existe uma penalização e para o setor privado existe outra. Tá? Para mim, eu acho que a maior penalização que a lei traz é justamente a publicização dos vazamentos. Porque o que a gente tem hoje, né? O que a gente hoje tem é justamente a imagem, né? A imagem e a reputação. E eu acho que esse é o maior bem das empresas. Nossos dados estão aí espalhados em várias empresas, estão sendo usados inadequadamente, inclusive em termos de discriminação, de uso indevido, não é? Como a má utilização dos dados que foram coletados nossos. Né? Então, agora, nós titulares, né, dos nossos dados, a gente vai saber exatamente o que é que estão fazendo com os nossos dados.